Essa história que vou compartilhar com vocês aconteceu em um daqueles domingos que a gente pensa que vai ser super tranquilo, mas acaba virando do avesso. Era um dia de sol de rachar, daqueles que a gente só pensa em sombra e água fresca. A gente tinha combinado de ir para o sítio do tio Ricardo, um lugar um pouco afastado de Cuernavaca, cheio de árvores frutíferas, o canto dos pássaros e aquele cheiro gostoso de terra molhada misturado com um churrasco no ar. A energia estava lá em cima, todo mundo rindo e contando histórias. Parecia que o tempo tinha parado só pra gente curtir aquele pedacinho de paraíso. Passei a manhã entre um mergulho e outro na represa. A água estava gelada, mas naquele calor era mais que bem-vinda. A gente fazia fila para pular do tronco mais alto, gritava de alegria e depois caía na gargalhada. Quando não estava na água, eu me jogava na rede, só de biquíni e um shortinho jeans desfiado, com uma limonada gelada na mão e o aroma da carne assando chegando de mansinho. Um cenário quase perfeito, se não fosse por um detalhe que mudou tudo naquele dia. Eu estava acompanhada do Javier, meu noivo. Ele sempre foi o cara mais correto que eu conheço, sabe? Cabelo sempre arrumado, fala calma, do tipo que chama minha mãe de senhora e sempre oferece a última empanada. Junto com a gente estava Sofia, filha dele do primeiro casamento, uma menina linda que ficava me chamando para jogar baralho ou ver vídeos engraçados no celular. Mas quem também estava lá, e presta atenção nesse detalhe, era o Mateu, meu melhor amigo desde a época da preparatoria. Mateu era o oposto do Javier. Despojado, direto, com um jeito de quem não leva nada muito a sério, mas com um olhar que parece que enxerga a gente por dentro. A gente se conhece há anos, daqueles que sacam o que o outro tá pensando só com um levantar de sobrancelha. E naquele domingo, o jeito como ele me olhava estava diferente. Talvez fosse o calor, ou a michelada, ou a combinação dos dois com aquele meu shortinho que insistia em subir um pouco quando ele estava por perto. O clima geral era de muita descontração, risadas altas, o barulho das brasas estalando, meus tios relembrando casos antigos. Todo mundo ali de alma lavada. Mas no fundo, bem lá no fundo, uma coisa estava começando a borbulhar em mim. Eu sentia, mas ainda não sabia que aquele domingo ia terminar com o segredo daqueles que a gente esconde até da gente mesma. Quando o sol começou a se esconder atrás das montanhas e aquele dourado preguiçoso pintou o céu, todo mundo entendeu que era hora de arrumar as coisas e voltar para a cidade. Começamos a juntar tudo. Cangas molhadas, garrafinhas vazias, os brinquedos da Sofia espalhados pela grama e as cadeiras de praia que nunca fecham direito. A caminhonete parecia menor na volta, ou a gente tinha juntado mais tralha do que percebeu. Enfim, aquele quebra-cabeça de fim de passeio começou. Cada coisa num canto, cada canto disputado. Na ida, a Sofia, a filha do Javier, tinha vindo no meu colo, toda manhosa, querendo carinho e atenção. Mas agora, cansada e provavelmente querendo um pouco de espaço de mim, ela insistiu em ir no banco da frente com o pai. Disse que atrás estava apertado, que queria ver a estrada. Nem discuti. Falei, vai lá, meu amor, senta com seu pai e não me dá trabalho. Só que isso me colocou numa situação, digamos, peculiar. O Mateu já estava sentado de um lado do banco de trás, todo relaxado, parecendo que tinha nascido ali de tão à vontade. O único lugar que sobrou foi no colo dele. E foi pra lá que eu fui, meio rindo da situação, meio sem graça. Mas o Mateu era meu quase irmão, como eu costumava dizer. Nossa amizade era daquelas de sempre, que sobrevive a mudanças de endereço, namoros errados e até sumiços de meses. Então, teoricamente, não tinha nada demais. Ele estava só de bermuda e uma camiseta regata larga, a pele bronzeada do dia todo de sol, o cabelo ainda bagunçado do mergulho na represa. Eu, com meu vestidinho de algodão leve, tentei sentar devagar, com delicadeza, mantendo aquela distância que a gente chama de educada, mesmo sabendo que era impossível manter por muito tempo num carro sacudindo. E aí começou o teste de resistência. Estrada de terra. Cada buraco parecia ter sido colocado ali só para me provocar. A cada solavanco, meu corpo batia no dele. Por mais que eu tentasse me ajustar, esticar o braço pro encosto da frente, fazer cara de paisagem, tudo só piorava.
Nos primeiros minutos, o rádio ajudava a disfarçar. Estava tocando um reggaeton animado, a Sofia cantava tudo errado e o Javier contava umas piadas que só ele ria. Eu forçava um sorriso, fingindo que estava tudo sob controle. Até que senti. Primeiro, pensei que fosse o cinto dele, um zíper, qualquer coisa no bolso. Mas não era. Era o corpo dele reagindo ao meu. Deu aquele choque, coração disparado, respiração falha e a cabeça cheia de não pode, não tá acontecendo. Só que tava. E o pior, eu sentia meu corpo responder, mesmo sem querer. O calor dele atravessava o tecido fino do meu vestido e cada pulo da caminhonete me fazia afundar mais um pouco, como se a estrada tivesse virado cúmplice daquele segredo. A tensão ali entre nós dois era muda, mas quase palpável. Um silêncio cheio de gritos que ninguém ousava soltar. Foi ali, no meio daquele caminho esburacado e silencioso, que o Mateu decidiu mudar o jogo. Sem alarde, sem palavras, só com um movimento sutil, quase imperceptível para qualquer um que não estivesse, digamos, sentada no colo dele. Ele ajustou a bermuda e, no instante em que eu tentei me acomodar de novo, senti direto, pele contra pele, quente, elétrico. Um arrepio subiu do cóccix até a nuca e desceu até os pés, fazendo meu corpo inteiro dar aquela leve tremida de susto gostoso. Mordi o lábio com força, como se isso fosse impedir algum som de escapar. Spoiler alert, não adiantou muito. Ele, como quem não quer nada, pousou as mãos na minha cintura com firmeza, daquele jeito que tenta se passar por só tô te segurando pra você não cair, mas que a gente sente na hora que tem muito mais por trás. Eu sabia, ele sabia, e só a gente dois ali naquele carro apertado sabia. Cada buraco da estrada era mais uma desculpa pro toque se aprofundar, mais uma oportunidade dos nossos corpos se encaixarem num ritmo que agora não era só culpa da caminhonete. Minha respiração foi ficando descompassada e, pelo canto do olho, vi ele tentando manter a cara de não tô sentindo nada. Só que tinha um sorrisinho de canto, daqueles que quase escapam. Meu vestido subia um pouco mais a cada tranco do carro e eu já não fazia questão de puxar para baixo. Deixava acontecer. Era como um teste, sabe? Um joguinho silencioso para ver até onde a gente ia com aquilo. Aquele calor, aquela tensão, aquele fogo que crescia cada vez que nossos corpos batiam um no outro. Quando estávamos quase chegando perto de casa, senti o corpo dele se contrair sob o meu. Um tremor rápido, sutil, que percorreu ele inteiro. Foi ali que entendi que, mesmo sem dizer nada, a gente tinha ido longe demais naquele banco de trás. Precisei juntar cada pedacinho da minha força de vontade para não desmontar ali mesmo, no colo dele. Esperei todo mundo descer primeiro. A Sofia saiu pulando, rindo de alguma besteira do pai, e o Javier, sempre distraído, nem olhou para trás. Eu ajeitei o vestido, respirei fundo, tentei disfarçar qualquer sinal do que tinha acabado de acontecer ali, mas por dentro eu ainda fervia. O calor úmido entre minhas pernas era um lembrete mudo, latejante, de tudo que a gente tinha atravessado naquele trajeto. O Mateu ficou ali quieto no banco, respirando fundo, como quem tenta se recompor depois de correr uma maratona sem sair do lugar. E antes que eu pudesse desviar o olhar, nossos olhos se cruzaram. Foi rápido, mas suficiente. Um segundo carregado, prometendo coisas que ninguém ali fora ia entender, coisas que nem eu sabia se teria coragem de encarar, mas que estavam ditas sem nenhuma palavra. Sem palavras. Depois daquilo, a vida seguiu, quer dizer, pelo menos na superfície. O Javier fez café de ola como se nada tivesse acontecido, todo prestativo, perguntando se eu queria com piloncillo ou adoçante. A Sofia saiu correndo para ligar para a avó, empolgada para contar cada segundo do dia, provavelmente inventando metade. Mas entre mim e o Mateu, meu bem, entre a gente o ar tinha ficado mais denso, como se cada gesto carregasse um código, uma mensagem oculta. O toque das mãos quando peguei a taça dele na cozinha durou meio segundo a mais. O olhar quando ele perguntou se o café estava muito forte ficou preso no meu por tempo suficiente para fazer meu estômago revirar. Ninguém falou nada, nem precisava. O silêncio entre nós gritava mais do que qualquer palavra.
E aí vieram os dias seguintes. Fingi normalidade, fingi que nada tinha mudado, fingi que o calor daquele banco de trás tinha evaporado junto com o suor do fim da tarde. Mas fingimento só dura até o próximo encontro. E o nosso veio rápido. Era outro fim de semana e a gente estava de novo na varanda do sítio. Só nós dois. O resto da galera ainda estava lá dentro, arrumando coisas pro churrasco da noite. A gente se ofereceu para pegar lenha, puro pretexto. E no meio da caminhada até o galpão, com o cheiro de terra molhada e o céu ficando laranja, ele parou do nada. Me olhou daquele jeito que ele tem, direto, sem rodeios, como se lesse meus pensamentos inteiros. Você sentiu, né? Ele disse baixo, quase num sussurro, mas com um peso que me fez esquecer como se respira. Meu coração deu um pulo tão alto que eu achei que ia sair pela boca. Mas eu não fugi, não desviei. Só respondi com um sorriso daqueles que dizem sim sem precisar usar uma letra. Um sorriso que entregava tudo. Aí ele, com aquela carinha de desafio que só ele sabe fazer, soltou. E se a estrada nos jogar juntos de novo? Fingi pensar, fazendo charme, aquela cara debochada que ele já conhecia bem. Levantei uma sobrancelha, dei de ombros como quem tá falando da previsão do tempo e respondi com a língua afiada e a coragem tremendo por dentro. Aí a gente vê até onde ela nos leva. Ele riu. Mas não foi uma risada qualquer. Foi aquela risada baixa, arrastada, cheia de intenção. E o jeito que ele me olhou em seguida foi como se a estrada já tivesse começado ali mesmo, no meio do mato, entre um feixe de lenha e o cheiro de fumaça no ar. O Mateu deu um passo à frente. Só um. Mas foi o suficiente para diminuir o espaço entre nós até quase não sobrar nenhum. Eu sentia o calor do corpo dele se misturar ao meu. O silêncio era espesso, como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração esperando para ver quem ia ceder primeiro. Ele encostou a mão na minha cintura de novo. Mas dessa vez sem disfarce, sem desculpa de segurar para não cair. Era toque com gosto, com vontade. Me puxou de leve, devagar, como quem avisa. Se quiser parar, é agora. Mas eu não queria. Não mesmo. Meu corpo encostou no dele e, pela primeira vez sem o tecido do vestido me separando, eu senti tudo. O calor, a tensão, a vontade que a gente tentou fingir que não existia. A palma da mão dele subiu pelas minhas costas, como quem explora um território conhecido, mas há muito tempo desejado. E eu me deixei levar. Me deixei guiar por aquele toque, por aquela energia crua, quente, que fazia o ar parecer pesado. Nossos rostos ficaram tão perto que eu sentia a respiração dele misturada com a minha. Os olhos fixos nos meus, como se buscassem alguma última permissão. Eu podia ouvir meu coração batendo no ouvido, forte, rápido, quase gritando vai. E fui. Ou melhor, fomos. Nossos lábios se encostaram com aquela urgência contida. Um beijo que começou lento, mas carregado de tudo que a gente guardou naqueles minutos sufocados na caminhonete. Era como abrir uma porta que a gente sabia que não devia, mas que já estava entreaberta fazia tempo. E o que tinha do outro lado era puro incêndio. As mãos dele desceram pela lateral do meu corpo, firmes, e pararam nas minhas coxas expostas pelo vestido curto que insistia em subir. Meu corpo colado no dele, sem mais desculpas, sem mais hesitação. O mundo poderia acabar ali e a gente nem ia notar. Era só o calor da pele, o roçar dos corpos, o som dos beijos abafando qualquer pensamento racional. Mas aí a voz de alguém ao longe gritou da varanda: já pegaram a lenha ou tão plantando a árvore? A gente se afastou rápido, ofegantes, com sorrisos culpados e as roupas amassadas. Ele piscou para mim com aquele ar safado que só ele tem e disse baixinho: se a estrada não jogar a gente encontra um atalho. Infelizmente, e digo isso com dor no coração e fogo na pele, aquele dia parecia que o universo inteiro tinha resolvido bancar o fiscal da nossa vida. Juro, parecia que tinha uma conspiração armada contra qualquer tentativa de repetir o que rolou na caminhonete ou mesmo esticar o que quase rolou ali no meio do mato. Do nada, todo mundo começou a aparecer em volta da gente, como se tivesse sensor de aproximação. Primeiro foi a Sofia,
que veio correndo com uma flor na mão dizendo que tinha me achado sumida demais. Depois o Javier, com aquele timing maravilhoso de quem brota na hora errada, chamando a gente para ajudar com carvão. Até minha tia apareceu do nada, perguntando se a gente queria água fresca ou cerveja. E olha que ela nem tinha saído da rede o dia inteiro. A cada tentativa de ficar sozinha com o Mateu, surgia alguém. Sempre alguém. Era como se tivesse uma rotação de vigilância montada só para garantir que o fogo entre a gente não pegasse de vez. E olha, eu entendo que família gosta de estar perto, mas naquele dia a proximidade parecia castigo. A gente se olhava por cima das cabeças, entre conversas forçadas, com aquele olhar cheio de promessas e frustração. Ele passava por mim e roçava de leve no meu braço, deixava a mão ali um segundo a mais quando me entregava alguma coisa. E o olhar? O olhar dizia tudo que a boca não podia falar. Mas era isso. Só isso. O resto ficou guardado, engavetado, até hoje. Confesso, ainda sinto aquele gostinho de quero mais. Quero repetir aquela sensação agridoce de ter provado o início de algo intenso, quente, verdadeiro, mas que foi interrompido no auge, como se alguém tivesse apertado pause bem na melhor parte do filme. E no fundo, eu espero. Espero que um dia, por um acaso, destino ou pura teimosia nossa, a estrada jogue a gente de novo no mesmo banco apertado ou na mesma varanda deserta. Que seja num elevador parado, num corredor vazio ou num final de tarde em que o mundo, por fim, resolva fechar os olhos. Porque eu sei, e ele também sabe, que tem muita coisa que a gente ainda não viveu. Muita vontade guardada, desejo represado, calor acumulado. E uma hora isso vai ter que sair.